O ponto X da questão. Qual é o ponto X da questão hoje, capitão? Pela segunda vez eu tenho outro militar aqui. Começamos com o general Girão. Hoje eu tenho a honra de receber o capitão Davi. Capitão Davi, mas antes da gente começar, tem um dia tão importante hoje, que eu acho que todo militar gosta. Acho que primeiro nós vamos ter o respeito ao que Deus criou, né? O que Deus nos deu, e a nossa pátria. Porque o que é o símbolo da nossa pátria? E hoje, dia 19 de novembro, eu queria fazer uma surpresa para o senhor, mas o senhor é muito bicudo. O senhor ficou olhando, o senhor já descobriu. Mas vamos parar um pouquinho aqui, vamos iniciar com esse hino da bandeira nacional. 19 de novembro, hoje, eu aqui com o capitão Davi. E no silêncio, vamos ouvir. O som está bem baixinho. A grandeza que a pátria nos traz. A paz que se encerra em nosso querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Nós vamos seguir, vai ficar passando baixinho para a gente ver. Dá uma emoção muito grande de ver o Exército Brasileiro, de ver as Forças Armadas Brasileiras e saber que o senhor fez parte disso. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse seu lado de capitão, vamos falar o que é ser militar, o que é conhecer o presidente Bolsonaro, fazer parte também do momento da vida dele. Vamos entender também o que é ser presidente das escolas cívico-militar. Na verdade, é uma associação, né, capitão? Sim. E o senhor vai explicar para a gente. E qual a importância da educação hoje, no momento que o Brasil está vivendo, que é um resgate. Nós estamos trazendo aí, hoje nós estamos vendo o que a esquerda plantou lá atrás. A sociedade desmembrando, a família separando, tudo do jeito que eles gostam, tudo ruim. E, na verdade, o símbolo da bandeira, hoje não é cantado o hino mais da bandeira, eu acho que nas escolas cívicas cantam, né? Com certeza. O hino nacional. Com certeza. Então, assim, são símbolos que representam o nosso país. E aí eu quero que o senhor me diga o seguinte, capitão, o que representa esse momento, a bandeira do Brasil, e fazendo parâmetro com o que o Brasil está vivendo hoje? Olha, hoje é um dia muito especial para todos os brasileiros, tanto aqueles que moram no Brasil e aqueles que moram no exterior. O hino da bandeira é um hino realmente que irradia os nossos corações. É tanto que hoje nas casernas a gente fala os quartéis, né? De todo o nosso Brasil, de todo o território brasileiro, lá do Oiapoque, hoje nós fazemos a formatura de incineração da bandeira nacional. Uma coisa de suma importância, que quem hoje incinera, aliás, desde o início do Exército até hoje, 19 de novembro de 2025, é um praça. Um praça é um subtenente. E, geralmente eu fico muito emocionado porque eu fui subtenente na minha vida, né? É um praça mais antigo, é um praça que realmente foi condecorado de várias medalhas, porque a pessoa que vai segurar a bandeira, vai colocar aquela bandeira para incinerar, tem que ser uma pessoa realmente de grande respeito. Quando eu vi agora a nossa bandeira tremulando, né? E lá nela estava ordem e progresso. Fátima, nós perdemos isso no nosso Brasil. Mas nós estamos firmes hoje, né? O nosso Exército Brasileiro, as Forças Armadas, que ela é uma tríplice aliança, vamos dizer assim, uma tríplice, porque é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, hoje, em todos os quartéis também, nas polícias militares, nos corpos de bombeiros, eles hoje, né, têm um momento muito importante desse símbolo, que é a nossa bandeira. A nossa bandeira é de suma importância. E todas as vezes, né,
Ontem mesmo eu estava em Buritis, é uma guarda de alunos passando à nossa frente, e quando a bandeira vai passar à nossa frente, nós precisamos ter um grande respeito, fazer a continência para a bandeira nacional. A bandeira nacional é de suma importância, nós precisamos, a qualquer momento, esse símbolo que está aqui passando aqui agora, o hino nacional, precisamos respeitar a nossa bandeira, porque é a nossa identidade. Agora, capitão, eu lembro da época que o presidente Bolsonaro, né, como presidente, ele não deixava de sempre participar Das formaturas, das da solenidades. da hasteação da bandeira, né? Ele saía, não, os praças, não, os praça que chama? Os soldadinhos, os soldados. Os militares. Corrige. Os Isso militares. aí, eu sei, né? Ele vai lá, vão dois, não, tem um que toca cornetinha, lá na frente do Palácio da Alvorada. Isso. Hastia a bandeira, e depois, quando o presidente chegava à tarde, a gente sabia quando ele estava lá, se a bandeira tivesse em cima, o presidente estava. Se Isso. tivesse guardado, ele não estava. Isso. Mas ele participava Desse momento, né? desse momento cívico. Ah. Então, quer dizer, hoje nós temos um outro senhor aí como presidente, e nós não vemos esse amor pela bandeira nacional, a importância do símbolo nacional. Quer dizer, que a gente sempre fala, né? Eu escuto aí falar que a nossa bandeira jamais será vermelha. Quer dizer, as cores do Brasil são muito importantes. Aí eu pergunto para o senhor, com todo esse civismo, hoje nós temos militares presos, capitão. O general Heleno, capitão. General Braga Neto. E o Braga Neto. General Braga Mas Neto. diz que o general Heleno também. Ainda não. Mas diz que não ele ainda pode não. Em princípio, não pode ser preso. Pela idade, né? Não só pela idade, Fátima. Pela patente dele? Não só pela patente, mas pelo Ele não fez nada? Por que a pessoa vai ser ser preso? Como que uma pessoa vai ser presa injustamente? Ué, eu não fiz nada. Mas o Bolsonaro não está preso injustamente? Mas erradamente, injustiça. A nossa Constituição ela foi rasgada. Como que o general, né, seja ele 4 estrelas, 3 estrelas, pode ser um soldado. Hoje um soldado ele só pode ser punido após uma FTD. Ele precisa passar por um processo e ter o direito de defesa. Olha, um soldado, ele precisa ter seu direito de defesa. E vai lá, é feita uma sindicância com muito rigor, dentro dos nossos regulamentos, que é o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. É feito. Quem julga é o Supremo Tribunal Militar, então, Não, né, capitão? não, dependendo de qual for o grau da transgressão que ele fez, é feito na sua unidade militar. Mas ninguém pode ser preso se não fez nada. Aí passa por um processo, esse processo é uma sindicância. Opa, não tem não. Então, por que eu vou prender, advertir esse militar? Advertir justamente uma pessoa que não fez nada. Se a gente pegar aí as pessoas que foram presas com Bíblias, tem uma Bíblia aqui em cima, debaixo orando pelo nosso Brasil, orando pela segurança, foram presas. Como é que o próprio general Braga Neto, né? Eu tive com ele algumas vezes. Como que eu vou conversar com um major a respeito de plano de algo, de golpe? Para dar um golpe tem que ter vários antídotos para que isso possa ocorrer. Primeiro dia de semana, né? Que todo mundo está aqui. Exatamente. Tem que conversar com as 3 forças, tem que estar um negócio alinhado, um documento assinado por todos. Aí passa pela Câmara, passa. Jamais isso são pessoas. Então eu pergunto para o senhor, de quem que é a culpa? Porque o que é que nós vimos? O sistema prendeu os principais, tanto da Polícia Rodoviária, que é o Silvinei, como da Polícia Militar, como do PM, que é o Naime, o Coronel Naime. Hoje tem um culto na casa dele. Isso. De agradecimento, porque hoje ele está em casa, mas ainda está preso. Né? Exatamente. E ele não pode nem exercer a profissão de advogado. Olha, eu vou falar aqui para você. Eu fui a um culto, tem mais ou menos um mês, e vi o testemunho desse coronel
da Polícia Militar. Ele estava de férias e foi até ali, próximo da Praça dos Três Poderes, para ajudar as pessoas. Chegou lá e tinha pessoas chorando o que estava acontecendo no nosso Brasil. Uma pessoa foi presa por ter com um batom numa estátua. Olha só. Está doente, a Débora, né? Você sabia que o batom, aquele batom naquela estátua, às vezes, dependendo, até protege. É algo que já viu passar alguma coisa para proteger o móvel, sim, né? Sim, sim. Uma pessoa para pegar 16 anos que colocou um batom numa estátua. Isso é injustiça. Nós não podemos admitir isso. As pessoas presas injustamente. Teve vandalismo? Teve. Quem fez vandalismo vai pagar ali alguma coisa, são danos ao patrimônio, vai lá e paga o patrimônio, mas pessoas presas injustamente. Tá, agora, as Forças Armadas, elas são as armas do povo. E o povo foram às portas dos quartéis para pedir socorro. E houve esse que chamam de golpe, né? O povo começou a ficar muito chateado com os militares, culpando os militares por essa situação. Como é que os militares permitiram que isso acontecesse? Eu acredito que a corporação inteira não, né, capitão? Mas que existem homens pontuais que permitiram que isso acontecesse. E hoje, como o senhor vê os militares, sendo que eles, podemos dizer assim, foram envergonhados. Hoje a população não confia mais no Exército. Na verdade, você acabou de falar, são homens. Tem o nosso Exército brasileiro, tem as Forças Armadas, é uma instituição. Só que essa instituição, ela tem homens. E homens são falhos, homens são covardes, homens são traidores. Então, alguns homens traíram o Brasil. Alguns foram covardes com aquelas pessoas que estavam ali na Praça dos Cristais, em frente ao quartel-general, muitas delas orando pelo nosso Brasil, para que o nosso Brasil não se tornasse algo pior do que está hoje. Estavam ali orando. E alguns homens covardes, né, fizeram tudo aquilo, pegaram aquelas pessoas que estavam ali, pessoas ali, ó, orando. Algumas vezes eu fui lá orar, cultos ali, pessoas que vinham de fora de todo o nosso Brasil, né, para fazer algo pelo nosso Brasil. Então, algumas pessoas, né, que estão hoje na instituição foram realmente covardes, né? Alguns, então, são homens. Não é a instituição Exército Brasileiro. O Exército só obedece, né? Só obedece. Os soldados obedecem. Exatamente. Então, assim, pessoas que foram realmente, que traíram aquelas pessoas que estavam ali na Praça dos Cristais. Mas, capitão, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que não é uma pergunta da Fátima, não é a Fátima que tem essa dúvida. Inclusive, eu tive no QG como jornalista, eu filmei muito, eu não tenho nada, não posso nem falar. Tá, mas eu estive lá, né? E comprovo o que o senhor disse. Mas a questão é, existe a possibilidade dos reservistas, como o senhor, tomar a frente para mudar essa história? Nós podemos, podemos fazer diferença na história. Claro, os reservistas, as pessoas nas reservas remuneradas, que são militares que passaram ali mais de 30 anos, são as reservas não remuneradas, que são militares que passaram. Nós podemos sim fazer a história. Como que nós vamos fazer essa história, mudar a história do nosso Brasil? É tratando lá no início, junto os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, formando caráter. Porque se a pessoa não tem caráter, seja ela soldado, recruta que entrou agora no ano de 2025, ou então uma pessoa que entrou em 1988, é caráter. Então nós precisamos forjar o caráter desses adolescentes, dessas crianças, através de uma educação de qualidade. Nós podemos sim. E hoje nós estamos num projeto de cunho nacional, fazendo exatamente, nós podemos se transformar. Que essas pessoas que fizeram o errado aí, traindo a pátria, as de hoje, daqui a 30 anos,
não seguir o exemplo errado que fizeram no dia 8, dia 9, até hoje. 19 de novembro, dia da Bandeira Quase 4 Nacional. anos, né, capitão? Essa situação que nós estamos É vivendo, terrível, né? é terrível. Quase 4 anos. Mas o senhor puxou um gancho aí. Eu sei que o senhor é importante na educação, nas escolas cívico-militar. E eu quero ouvir aqui, primeiro, nós vamos ouvir só um pedacinho, o que ele explica da escola cívico-militar. Vamos ver aqui um pouquinho. Eu peguei nos seus Instagram. Legal, esse camarada é... Pública era melhor que a escola privada. Isso era na minha infância e adolescência. Eu tive outro dia batendo um papo lá na Associação Brasileira das Escolas Cívico-Militares. Eles me mostraram as coisas maravilhosas. Passou a duplicar a aprovação. Não existe mais desistência, muito pelo contrário. Aqui em Brasília, numa das escolas cívico-militares, chega no 9º ano, o aluno chora porque vai ter que ir embora. A unificação pelos uniformes, pela ordem, pela disciplina, ausência de droga, ausência de traficante, professores felizes porque estão em paz para lecionar. Não tem militar tirando o lugar de professor, não. Não tem. Apenas o professor ganha um rendimento muito maior porque tem lá um militar ou dois coordenando outras coisas, a segurança e a disciplina. E o pessoal vibrando em entrar em forma, em aprender o hino, a prestar continência para a bandeira, como eu faço todos os dias de manhã aqui em casa. Eu não entendo por que a esquerda é contra, se a esquerda é a favor do ensino público. Isso é ensino público, é de graça. E é uma transformação. Depoimento de pais dizendo, eu recebi meu filho de volta. É o contrário do que eu ouço de pais que dizem que eu perdi meu filho na hora que ele foi para a Universidade Federal. Né? Capitão, eu deixo com o senhor. Eu quero que o senhor explique a importância das escolas cívico-militar. Me corrija se eu estiver errada. Foi proibido, né? Assim, de alguma forma, a esquerda ela não aceitava a escola cívico-militar, não é isso? Eles não aceitavam. Eu não sei como é que está em Brasília a situação das escolas, porque tem o colégio militar e tem essas escolas cívico-militares. O senhor pode mostrar para a gente essa diferença? Como presidente da associação, o senhor é presidente da Associação Brasileira das Escolas de Ensino Cívico-Militar. Muito forte, né? Então, explica para a gente a diferença de um colégio militar e da escola cívico-militar. Primeiro, eu quero parabenizar esse vídeo do nosso grande jornalista Alexandre Garcia, quando ele fala já quase no finalzinho do seu vídeo, assim, a esquerda é contra o projeto cívico-militar. Por que a esquerda é contra o projeto cívico? Porque a educação, a escola, é a base de tudo. E a família, juntamente com a escola, Fátima, a escola só existe por conta da família. É isso que a esquerda quer fazer. Quer destruir a escola e, com isso, destrói a família. São os princípios, né, capitão? Os princípios, né? Seguir, assim, o respeito, honrar pai e mãe, tudo isso, o menino, menina, e eles querem dar aquela liberdade que, na verdade, destrói a sociedade. Então, a escola cívico-militar, ela constrói uma sociedade. Seria essa a diferença? Então, assim, o projeto das escolas cívico-militares, elas foram baseadas nos nossos colégios militares do nosso Exército Brasileiro. O senhor estudou na escola Não, militar? eu estudei numa escola, militar. Daqui a pouco a gente vai fazer. São três vertentes, né? Uhum. Então, o projeto ele foi baseado nos colégios militares do Exército, claro, um pouquinho ali do gancho dos nossos colégios Tiradentes, que são das polícias militares, e os colégios Corpo de Bombeiros. Então, assim, são três. Colégios militares do Exército, nós temos 15 no nosso Brasil. Eu em 2000 e... Só 15? Só 15, no Brasil porque inteiro? porque são enormes, porque geralmente os colégios militares, eles são colocados em grandes capitais, onde tem uma quantidade expressiva de quartéis. Para quê? Para atender também os filhos dos militares, porque nós militares, geralmente, nós somos transferidos a cada 3 anos, a cada 4 anos, né? Uns pedem para ser transferido,
outros não. Então, nessas transferências, a gente precisa de uma base numa determinada cidade para que nós possamos colocar os nossos filhos. Sim. Claro, é a partir do 6º ano. Então, eu lembro muito bem, ali por volta do dia 6, não sei se é 6 de julho de 2017, quando eu levei o projeto das escolas militares para o então deputado Jair Bolsonaro, anos depois se tornou um grande presidente do nosso Brasil, e nós tínhamos... Repete. Não sabia disso. E nem o Brasil sabe disso. Presta atenção, gente. Então, porque o presidente Bolsonaro, ele veio com essa inovação da escola cívico-militar. Porque então, na verdade, foi o senhor que levou para ele o primeiro tenente projeto. Davi de artilharia, levei um pré-projeto para ele, está aí nas redes sociais, em julho de 2017, né, em julho de 2017, e ele falou, caso eu seja eleito, nós vamos colocar escolas cívicos militares em todo o Brasil. E tem mais, Fátima. Ele falou o seguinte, hoje no nosso Brasil, nós temos 13 colégios militares. Eu preciso mudar essa... 13? Eu preciso mudar esse número. 12 mais 1, capitão. Pode ser. Então, o 13º colégio militar foi construído lá em Belém. Inclusive, o general Ferreira foi um dos precursores desse colégio militar. E, quando ele foi eleito, assim que ele foi eleito, em outubro... Fez a 14ª. 14º Não, colégio. 13º é em Belém. Tá, Ainda vamos chegar lá. E quando foi, no dia 2 de janeiro, quando ele foi eleito, ele fez o primeiro decreto que instituía uma subsecretaria para a implantação das escolas cívicos militares. E aí, nesse mesmo patamar, ele criou, já praticamente já no início de 2019, o 14º colégio, que foi instalado em um centro preparatório de oficiais da reserva, que ainda tem então lá em São Paulo, lá no campo de marcha. Não tinha o espaço para construir essa escola, e ele, de antemão, já instalou lá o colégio militar, que, para você ter ideia, é em São Paulo, né? É ali em São Paulo, você sabe que São Paulo é quase 30% de habitantes do nosso Brasil. Não tinha colégio militar em São Paulo. E foi criado... No caso, o colégio militar. Colégio Militar do Exército Brasileiro. Tá. Foi instalado o 14º. Opa! Graças a Deus. Saímos do 12 mais 1. 12 mais 1. E aí, já ali por volta de 2023, ele criou o 15º Colégio Militar. Então, o estado do Rio de Janeiro é uma das maiores guarnições do nosso Exército Brasileiro. Tem um colégio... Não tinha colégio militar Não, lá? tinha sim. Já tinha um lá próximo, ali em São Cristóvão, mais ou menos naquela área ali, já tinha um colégio militar, um dos mais velhos do nosso Brasil. E ele construiu o 15º na Vila Militar. Então, exatamente isso. E aí nós levamos a proposta, né, em 2017 para ele. E aí eu vou falar as diferenças das três vertentes. Você me perguntou se eu estou no colégio militar? Não. Eu fiz escola militar. Escola militar são escola de formação, onde eu me formei em Três Corações. Mas saiu do Exército e seguiu a escola ou veio Não, antes? não. Você pode estar no Exército e prestar concurso. Tá, mas o senhor entrou nessa escola depois que o senhor foi servir? É exatamente. Eu servi em Teresina, no estado do Piauí. Né? Tudo a ver com o senhor, Piauí. Pois é, mas eu sou maranhense, né? E fui morar em Teresina. E tive a honra, no dia 2 de fevereiro de 87, foi minha primeira formatura em continência, nossa bandeira nacional, onde está escrito lá, Ordem e Progresso. Né? Aí, a partir daí, nós fizemos esse projeto. E aí sim, aí são escolas militares de formação, de sargentos e oficiais. Colégios militares, são os colégios militares do Exército. Que só abriga filhos de militar. Não. Ou aquele que faz a prova para entrar. Tem 2 concursos dentro do nosso colégio militar do Exército. É para o 6º ano, que é um Fundamental 2, é um concurso. É um concurso geralmente para 25 vagas. Geralmente são mais de 2 mil crianças, né, que se inscrevem. E também tem um concurso no 1º ano. Esses concursos para os filhos de civis. Claro, os militares, como eu falei anteriormente, eles têm, quando são transferidos, eles têm essa prioridade para matricular os seus filhos. E aí veio as escolas cívico-militares.
que foi instituído no dia 2 de janeiro de 2019. E quando foi em setembro, eu estava indo para o MEC, né, que eu tinha essa pauta do projeto, me chamaram para ir para o MEC, eu falei, olha, eu era primeiro-tenente, no dia 12 de abril nós fizemos o primeiro evento na Câmara Federal, né, que nós lançamos na frente parlamentar lá com o Major Vitor Hugo, e lançamos o primeiro simpósio das escolas, e nós trouxemos para dar uma palestra o embaixador de Singapura, que Singapura era o primeiro do ranking em educação até 2018. Que tem um projeto chamado PISA, Programa Internacional de Avaliação do Estudante. E o Brasil estava mais de 70. É por isso que nós precisamos mudar essa realidade da nossa educação. Sim. E quando foi no dia 4 de setembro de 2019, veio o decreto 10.004, que dentro desse decreto veio o artigo 25, que estava lá, instituições sem fins lucrativos, que já existia a BMIL, que foi criado no dia 7 de julho de 2019, para a implantação das escolas cívicos militares. E tem feito uma grande diferença no nosso Brasil. Agora mesmo eu estava conversando, há 2 semanas atrás, foi implantada uma escola em Tabaporã, Mato Grosso, uma escola com 200 alunos. Ontem nós vimos um vídeo daquele município, fila de carros quilométricas, né? E hoje nós tinha quase 200 pessoas na fila de espera. O senhor esteve lá inaugurando essa escola? Não, eu fui fazer audiência pública e foi 100% de aceitação. Para ser instalado na escola, tem que fazer audiência pública, não é impositivo. O pessoal do outro lado aí da esquerda diz que é impositivo o projeto, não é impositivo. O projeto ele é voluntário para o aluno, para o pai e para os professores. Eu fui fazer audiência pública e uma outra equipe, inclusive o Sargento Bruno, o Tenente Cláudio, foi fazer a implantação desse projeto, receber os militares da reserva, tem que ser militar da reserva. Então, acho que eu tenho uma coisa para mostrar para o senhor. Desculpa. Pois não. Eu acho, João, que é o... Não é o primeiro, não, João. É esse aí, João. Não, esse não, o outro, João. Por favor. Será que é esse, capitão? Aí é uma formatura lindíssima, aonde nós... Está um pouquinho baixo. E através dele, nós conseguimos trazer para Paracatu a escola cívica. Você é a nossa grande deputada Marli Ribeiro, apaixonada pelo projeto do Estado de Minas Gerais. Que trouxe essa escola juntamente com o nosso vereador Ezio Ribeiro, e também dizer para Paracatu que nós estamos felizes por o dia de hoje, 227 anos de existência dessa cidade. Hoje os nossos alunos estão dizendo assim, hoje eu pertenço ao projeto Cívico Militar. Para nós hoje é uma alegria muito grande no dia do aniversário da nossa cidade participar e ver pela primeira vez a Escola Cívico Militar desfilando o uniforme para 580 alunos, emenda que nós destinamos o nosso vereador, o Ezio Ribeiro, e também muito feliz de estar recebendo aqui o nosso capitão Davi, ele que é o presidente da ABMIL, uma escola que realmente cuida e protege as nossas crianças, ensinando valores e princípios. Claro, uma parceria com o nosso mandato do Ezio Ribeiro e também com o prefeito Igor Santos. Coisa linda, dá vontade de chorar. Como é que as pessoas é contra esse projeto? Nessa escola, Fátima, é um CAIC, fica numa determinada região de Paracatu, uma cidade muito linda, onde tem o prefeito Igor Santos. Essa escola cabe quase 600 alunos. Era uma escola esquecida da cidade. Ninguém queria estudar nessa cidade. A evasão escolar enorme, a depredação patrimonial, o respeito aos professores não existia. Nenhum professor queria ir para essa escola. Em março, nós fizemos a aula inaugural, ali para o dia 6 de março. No dia 10 de março, era para começar com 450, olha só, era para começar com 450 alunos. Tinha em torno de 200, ninguém queria, escola toda depredada. Quando foi na aula inaugural, já tinha 450 alunos, em menos de 20 dias. Olha, a escola tem mais de 40 anos. E quando nós fomos fazer uma visita de orientação técnica a cada 3 meses, a gente visita a escola para conversar com os professores, já tinha aí 580 alunos. A escola não tinha uniforme,
as crianças de chinelo, né? Tudo isso quem patrocinou? O Estado? Então, é uma parceria, é feita uma parceria, é feito um termo de colaboração com a instituição ABMIL, com a prefeitura, no caso aqui Paracatu. Nós fizemos essa parceria e fizemos essa implantação com todas as medidas administrativas e jurídicas. Por quê? Porque a esquerda aí, elas estão procurando pelo, você sabe, né? Fizemos tudo perfeito como manda a parte jurídica. Nós fizemos um termo de colaboração com o município e aí, a partir daí, foi instalado esse projeto lindíssimo nessa cidade. Olha só, já tem 580 alunos e uma fila de espera. Quase 300 alunos numa fila de espera. Nossa, capitão. Que lindo. É lindíssimo, ou seja... Ela não paga, né? Ela é gratuita. É 0,800, é uma escola pública. Uma escola pública, 0,800 é fila de espera. E a primeira escola cívico-militar foi quando? A primeira escola cívico foi no ano de 2019. Aí, quando ali ia iniciar ali em 2020, veio a pandemia, o Covid, né? Diga-se de passagem, nosso presidente se saiu muito bem naquela pandemia. Na pandemia. E a primeira escola foi uma escola lá em Urucuia, no noroeste de Minas, né? E essa escola, ela funcionou na pandemia, tá? Prefeito, de setembro de 2020 até dezembro, que foi a formatura. Ele não fechou. Não fechou. Era uma escola com 502 alunos. Nós dividimos em 3 etapas e todas as vezes que o aluno passava, fazia o teste da Covid, não tivemos um caso de Covid naquela escola durante de setembro de 2020 a dezembro. E aí, a partir E Brasília não teve escola cívico-militar? Brasília tem. O atual governo, quando saiu o primeiro decreto, que foi 2 de janeiro de 2019, ele fez as 2 primeiras escolas modelo aqui em Brasília, que foi lá na cidade estrutural, né? Ele aproveitou o projeto, e lá no 707 da Ceilândia, né? Mas nós precisamos, né, conversar ainda com quem está hoje no governo, ou quem for assumir o governo em 2026. Nós precisamos trazer os nossos militares veteranos, né, para as escolas, né? Porque hoje alguns militares ainda da ativa estão dentro das nossas escolas. Nós precisamos ter exclusividade para o projeto. São militares veteranos, são militares da reserva, para que eles possam estar dentro da nossa escola aqui no Distrito Federal. Então, uma dúvida, capitão. Então, quando há uma escola cívico-militar, um soldado, um militar da reserva. Um militar da reserva é que vai tomar conta, vai ser responsável pela escola. Não. É um projeto compartilhado. É uma escola pública. Tá, e como é que faz com os professores que são da rede pública e são com viés de esquerda? Exatamente. Então, olha só, aqui em Brasília nós temos para mais de 600 escolas, certo? Vamos pegar a escola da estrutural. Lá na estrutural são os militares. É um tripé, viu, Fátima? É um tripé. A parte educacional fica com os militares. A parte didática pedagógica e a parte administrativa ficam com os professores. Os militares não dão aula, eles ficam com a parte educacional. É aquele momento cívico que nós perdemos há muito tempo. Mas, capitão, é sério isso. Me explica o seguinte. Se vai deixar a metodologia com os professores que nós temos aí de esquerda e os militares que estão ali só vão cuidar da parte cívica, de que adianta isso? Adianta. Eles vão ficar fazendo a cabeça dos jovens? Não, ali? eles não fazem a cabeça dos jovens. Porque a antessala, os jovens são preparados com seus valores, com a cidadania. E os nossos professores, praticamente quase 100% dos professores, eles adoram o projeto cívico-militar. Seja ele de esquerda ou não. Claro, tem alguns que às vezes querem se desviar do projeto, mas nós não podemos mexer na LDB. A LDB não é mexida. A LDB não é mexida nos nossos colégios militares e nem nas escolas públicas. O professor permanece na escola, a diretora permanece na escola e apenas entre os militares. Eles vão agregar, ajudar os nossos professores. Por quê, Fátima? Hoje o professor passa 22 minutos tentando controlar a sala de aula. E quando aqueles alunos já vêm do momento cívico para dentro da sala de aula,
professor já chega... Respeito aluno, professor, né? Exatamente. O professor já chega, os alunos já estão dentro de sala de aula, a professora Joana já chega de matemática e já recebe a turma do chefe de turma. O chefe de turma já tem com as suas faltas tiradas e vai apresentar a turma para a professora Joana de português, aluno Davi do 7º ano, apresentando a turma com 2 faltas, aluno Bruno e a aluna Lucinda. E aí, a partir daí... Lucinda? Lucinda é uma aluna excelente. Como assim, capitão? É um aluno que faltou hoje, mas justificado, né? O militar já ligou para os pais, que tem a busca ativa, e ligou, o que está acontecendo? E tem isso mesmo. O militar, e é porque essa missão muitas das vezes era da parte do secretariado da escola. Isso fica com os militares. Olha que coisa boa. A secretária, a diretora não vai mais ligar para o pai ou responsável e vai ligar para o responsável da aula. Então ela estava matando aula? Não. Aí ligou para o pai e falou, olha, tudo bem, aqui é o capitão Davi, eu gostaria de saber o que está acontecendo com a aluna Lucinda. Não, que menina Lucinda, sapeca é essa, a aluna Lucinda não compareceu à escola. Não, ela está de convalescência, está com dispensa médica. Aí, no próximo dia, a aluna Lucinda vai levar a dispensa médica e vai justificar sua falta. Entendi. Já o aluno Bruno, tentamos ligar para o pai ou responsável, nós não conseguimos falar com ele, e no outro dia o militar vai perguntar, meu filho, o que foi que aconteceu que hoje, ontem você não veio para a escola? Ele vai contar que muitas das vezes é um aluno que os pais, né, ou o responsável não estava em casa, saiu mais cedo, mas muitas das vezes é justificado. Olha, escola não é quartel e aluno não é soldado. Tá? Gostei dessa. Mas como lidar com as crianças que são de baixa renda e às vezes tem problema em casa, o pai bebe, a mãe bate, e como é que seria isso, essa parte emocional da escola cívico-militar, tratando dessas crianças emocionalmente? Com certeza. É por isso que nossos militares têm que ter exclusividade no projeto. Porque tem um olhar clínico para aqueles alunos. Não é só aluno de... Claro, temos aluno de baixa renda? Temos. Tem um acolhimento desses alunos. Porque, olha só, imagine aquele aluno, Fátima, que hoje, sexta-feira, chegou lá na escola, cabisbaixo. Aí, o que é que acontece? O professor não tem o tempo de conversar com o aluno, porque o tempo do professor é precioso. Hoje, lá, o professor só tem seus 50 minutos para dar sua aula. O que é que acontece? O militar vai conversar com aquele aluno, vai perguntar o que foi que houve. Muitas das vezes, aquele aluno saiu de casa, o pai não dormiu, a mãe não dormiu. Aí o militar vai conversar com aquele aluno, às vezes nem tomou café. Vai pegar aquele aluno, às vezes chegou um pouquinho atrasado ou não, vai chamar aquele aluno, perguntar o que foi que houve, vai orientar esse aluno. E esses alunos que nós achamos que é de baixa renda, os pais não estão nem aí para eles, vai ser os melhores alunos da nossa escola. Temos exemplos. Isso. Temos exemplo de alunos que era aviãozinho com 10 anos em um determinado município. E hoje é um aluno referência. Nós trouxemos esse aluno para a gente, as professoras ficam lisonjeadas, alegres, ver a transformação desse aluno pela ajuda dos militares, porque o militar, ele não substitui o professor. O professor de português vai dar aula de português. Sim, eles orientam. Exatamente. Né? O militar pode ser pós-graduado ou doutorado em português. Ele jamais vai substituir o professor, porque os nossos professores são peças fundamentais, são muito importantes na educação do nosso Brasil. E nós precisamos o tempo todo valorizar os nossos professores, Fátima. Daqui a pouco nós não temos mais professor, mas o projeto cívico está resgatando as famílias, trazendo para dentro das escolas, resgatando os alunos e dando dignidade e tranquilidade para os nossos professores. Capitão, eu sou jovem, mas eu lembro de uma coisa, eu li a respeito. O senhor lembra de uma matéria OSPB? A OSPB? Organização Moral e Cívica também? Educação Moral e Cívica, EMC. Isso eu li, tá? Eu não sou desse tempo. Eu sou desse tempo. Então tá, o senhor lembra disso? Lembro. Por que não volta de novo? Oi. Porque essas matérias, elas... São importantes.
São Então, importantíssimas. elas são importantíssimas. Inclusive, elas trabalham o lado cívico e o lado do mas respeito, nós temos outra... Nós estamos inserindo isso, não dessa forma, porque eles acham que nós estamos doutrinando o nosso... Nós estamos doutrinando nossos alunos para valores, hierarquia, disciplina, respeito. Eu fui uma audiência... Isso não é doutrinação, isso faz parte de um ser humano, Pois é, do né? ser humano, é educar. É. Sabe o que acontece hoje, Fátima? Alguns pais, alguns responsáveis, eles estão delegando educar para os nossos professores. O professor não tem que educar o meu filho, nem seu Na filho. escola não educa. Ele tem ali para ensinar matemática, português. Quem educa são os pais, os responsáveis. Voltando um pouquinho da minha época, né, da sua época. Não é na minha. Eu acho A gente que chegava e cantava o hino nacional brasileiro, o hino do município. É o SPB, né? O SPB. Uhum. Quando eu fiz o concurso, tinha o SPB, MC, né? E aí eu fui uma Eu audiência... tirava nota boa, tá? Ali. Claro! Eu fui uma audiência pública lá em Campo Maior, que é a capital da carne de sol no estado. Você conhece Campo Maior? Não. Lindíssima, né? E aí eu fui numa audiência pública. E nós fomos lá cantando o hino nacional, que eu achei muito bonito, cantando o hino nacional. E eu falei para o prefeito se eu posso quebrar aqui o gelo, prefeito? Ele, pode, capitão. Eu posso cantar um hino aqui? Pode. Aí eu comecei a cantar o hino do estado do Piauí, que eu aprendi ali na década de 80. O senhor sabe cantar o hino? O senhor canta o hino nacional Piauí, sem errar? terra querida, Vamos lá. filha do sol, Equador, pertence-te a nossa vida, nosso sonho, nosso amor, as águas do rio Parnaíba, rio abaixo, rio arriba. As pessoas ficaram encantadas. O senhor fez aula de canto? Não, Como assim essa voz aí? Eu forcei um pouquinho para capitão, sair bem aqui na fita. Ah. E ontem eu estava na cidade de Buritis, Minas Gerais, uma cidade com 28 mil habitantes. E nós temos agora já está no 2º ano, né? Chamado um concurso de ordem unida, que sei lá, são 6 escolas do município, 4 na sede, 2 no distrito. Teve criança que veio 80 km estrada de chão participar do projeto, participar do concurso de ordem unida. E lá tem várias avaliações, e uma das avaliações é cantar o hino nacional. E lá se poderia colocar só a letra, sem a música, para que os alunos pudessem cantar o hino nacional brasileiro. E todos cantaram o hino nacional brasileiro perfeito, a capela. Daqui a pouco você vai... A capela. E o mais importante, um destaque de uma determinada escola, que lá do município, quando foi cantar o hino nacional, porque eles fizeram assim, tipo esse tom aqui, esse movimento chamado um oitavo à direita. Fez um oitavo à direita para a bandeira do Brasil e cantar o hino nacional brasileiro para a bandeira do Brasil. Olha que coisa linda. Lindo. É. Nós estamos, você falou no início, o que os militares podem fazer hoje? Resgatando valores, dignidade, cantar o hino nacional, o hino da independência, o hino da bandeira e o hino do município. Imagine só, que coisa linda. Tem município no projeto que não tinha o hino do município. Depois que foi instalado o projeto cívico-militar, os jovens e adolescentes daquele município, um concurso de português, fizeram a letra do município, mais de 40 anos de existência. Quando foi instalado e implantado o projeto cívico-militar, se fez o hino daquele município. Capitão, eu tenho um projeto dos Patriotinhas. Eu nunca falei. Esse projeto é o seguinte, eu não vejo necessidade, eu quero que o senhor me corrija, eu como professora também, eu não vejo necessidade de um aluno aprender química, física. Depois o senhor me corrige, deixa eu explicar por quê. O aluno ele tem que estar preparado, ele tem que ser preparado para a vida. Ele tem que ter matemática financeira, matemática, português, Concordo. saber a nossa língua, literatura. E essas matérias mais específicas seriam quando ele for formar, ele fazer... eu vou ser um perito, então você vai estudar química e física. Agora, porque isso não acrescenta nada para a vida. Então, assim, nós não estamos preparando os jovens para a vida. Os jovens saem da faculdade e falam, o que eu aprendi? Eu aprendi física e química, eu não vou usar isso na minha vida. Então, eu pergunto,
Por que não mudar essas disciplinas? Você quer fazer química, então você pode estudar química. Perfeito. Mas as matérias base, que é a matemática, que é o português, que é a literatura, e nós vamos trabalhar a literatura assim, vamos conhecer o nosso Brasil, você vai ler um livro X, nós vamos comentar aqui, mas não aquela coisa, eu tenho que saber história, geografia, eu tenho que dominar isso, porque isso lá na frente não vai fazer a diferença. Então, eu acho que trabalhar o conhecimento de uma forma abrangente, e eu acho que tinha que ter Constituição, Claro. matemática, português, pode ter uma língua, inglês, que é uma segunda língua, e literatura. Lá na frente, passou primeiro ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, você vai fazer uma faculdade para ser um perito, então, na sua faculdade, você vai aprender química, física e por aí vai. Porque, capitão, eu acho que a gente fica, uma criança, um adolescente, fica 20 anos para chegar, terminar o ensino médio, quase 20 anos, 15, 17 anos. 4, em torno de 12 anos, mais ou menos. Talvez. Mais ou menos, sem tirar o fundamental pequenininho. Perfeito. Lá, né? Mas tem um fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Isso. Que são 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 5 anos. 5. Aí 6º, 7º, 8º, 9º, 4 anos, já são 9 anos. Sim. Aí 1º, 2º, 3º, em torno de 12 anos. 12 anos. 12 anos da vida estudando, e às vezes fala, o que eu aprendi? O que eu aprendi? Então, se pegar a matemática, o português, e a criança vai sair falando bem o português, a língua dele, ele vai sair entendendo, ele vai estudar com prazer. Sim. E essas outras matérias que são disciplinas diversas, olha, nós vamos falar um pouquinho de química, física, mas não é uma coisa que você tem que fazer prova para passar. Então, assim, eu acho que há essa falha no nosso ensino. Eu estou falando como professora e como mãe. A minha filha se formou agora em biomedicina e ela ficou, mãe, é muito disciplinada, toda certinha, fez tudo certo. Mas ela falou, mãe, e agora? Todo trabalho precisa de uma experiência. Ela conseguiu o primeiro trabalho dela agora, vai começar sexta-feira. Coisa boa, hein? Então, assim, e eu conversei isso com ela. Então, eu falo, como professora mesmo, eu digo para o senhor que eu acho que o nosso ensino está defasado. Nossas crianças não são preparadas para a vida. Eles precisam ter matemática financeira para lá na frente saber organizar a vida financeira, porque é isso que a esquerda quer. Povo burro. Perfeito. E nós temos que criar pessoas inteligentes, com autonomia, com conhecimento. Eu conheço do meu país, eu respeito o meu país, eu respeito a minha família, e eu acho que é isso que falta, capitão. Então, assim, o projeto da Escola Cívico-Militar, eu só tenho a parabenizar o senhor, porque eu pesquisei um pouquinho, né, da sua vida, até para a gente estar aqui hoje. Igual assim, como é que eu posso dizer? Eu sou jornalista, mas eu sou um pouco de... Investigador. Fui investigar. Eu falei, poxa, mas Capitão Davi, ele é um suplente, ele está ali dentro da Câmara também, ele é um... Então, a vida do senhor, ela é um exemplo. O senhor traz um exemplo de vida. E se a Escola Cívico-Militar está na mão do senhor, é porque Deus quis assim. Exatamente. Então, o senhor tem uma missão muito grande. E acho que, hoje, o futuro do Brasil está no ensino. E é por isso que a esquerda trabalha com a educação. Exatamente. Para quebrar uma sociedade, né, capitão? Você falou de química, de física, né, de algumas outras matérias aí, né? Claro, a física está ali dentro da exata. Mas, em parte, você não está errada, não. Está certa, tá? Alguns cursos nos Estados Unidos são cursos de direito. Então, a pessoa vai passar 5 anos. E, geralmente, ela vai estudar só direito patrimonial, direito penal, direito civil. Dentro da área dela. Dentro da área dela, tá? Se a gente for pegar o PISA, que é PISA, que é uma avaliação que eu falei anteriormente, para ver como é que está o nível intelectual, né? O nível intelectual dos nossos estudantes, né? E é um programa que não é obrigatório para os países, mas alguns países fazem as suas inscrições para ver o nível dos seus estudantes. E você falou uma coisa certa. E nesse programa, nessa avaliação,
algumas matérias específicas dessa avaliação. Está certíssimo. É o português, a ciência, a matemática e a leitura. Tá? É a leitura. E também, a partir de 2024, entrou uma língua que é a língua inglesa, que é muito importante, né? E hoje ela está sendo avaliada nesse programa. Eu concordo contigo. Algumas coisas realmente, né? Eu não sou da área, né? Eu não sou professor da área de educação, mas eu estudo um pouco, né? Até para que nós possamos ter propriedade de falar. É exatamente isso. Nós precisamos preparar nossos jovens, a leitura, ao português, né? A caligrafia, eu sei que você Também. é especialista nisso, é mestre em caligrafia. Exatamente. Mestra demais, hein? Mas isso é verdade. Depois a gente vai falar desse assunto. Mas pensa nisso, capitão, porque precisa reformular o nosso ensino. Porque não tem necessidade de aprender tudo isso. E eles reclamam muito. Eles falam, para que eu tenho que fazer física, química? Para quê? Então, a literatura tem que buscar ler. Vamos conhecer história de outros países, vamos conhecer um pouco da nossa história na leitura, mas sem aquela obrigação. Você vai fazer prova porque você tem que saber quem descobriu o Brasil. Que, na verdade, não é muita verdade, né, capitão? Capitão, eu tenho só mais um vídeo. Eu tenho 2 vídeos, mas o senhor quer comentar mais alguma coisa? Nosso tempo, eu ficava aqui, ó, se eu pudesse ficar 2 horas, eu ficava com o senhor 2 horas. Mas nós vamos ter outra oportunidade, tá? Já fica feito o convite aqui. Eu quero comentar só um pouquinho, né, do que aconteceu com o nosso presidente aí, né? Nós vimos que teve os embargos de declarações. Esse gancho pode deixar para daqui a pouco, porque eu tenho um vídeo, esse aí eu quero que o senhor fale. Vamos só mostrar mais um vídeo da Escola Cívico aqui? Claro, vamos. Nossa, eu fico aqui muito feliz aqui nessa sua entrevista aqui. Olha, que lindo. O senhor vê o uniforme, tudo bem comportado. Que coisa Não linda. tem aquela coisa dos cabelão tudo solto, de qualquer jeito, tudo limpo. Eu quero que o senhor resume para mim a Escola Cívico-Militar. Capitão Davi, Escola Cívico-Militar, para a gente entrar num assunto, deixar esses 10 últimos minutos aí para a gente falar do... Eu respiro e suspiro Escola Cívico-Militar. Esse evento foi ontem, na cidade de Buritis, uma cidade com 28 mil habitantes. Eu tive lá a oportunidade, né, de ir nesse concurso de ornido. Você viu a felicidade da aluna chorando, né? Aquela aluna, acho que ela foi a segunda colocada, mas todos os alunos, é um concurso que não tem tamanho. A Escola Cívico-Militar é uma escola de transformação do aluno, também, por que não, do professor, e principalmente dos pais e dos responsáveis. Esses alunos aí, eles transformam... Porque entra na família, né, capitão? Entram na família. É. Uma escola dessa aqui, lá tinha 6 escolas, um espaço, um ginásio, né? Você tinha que ver a quantidade de pais e, além dos pais, a quantidade, tem um dobro de pessoas que quer ver o que é que está acontecendo ali dentro de tão bom. As pessoas vão se conscientizando, né, capitão? Você vê a felicidade do prefeito daquela cidade, a sociedade ali, né? Os pais, os responsáveis, né? Nessa escola estuda o filho de uma pessoa mais tranquila, mais assim, talvez que não tem nada, talvez, na sua casa, quanto o filho de um juiz estuda nessa escola. Porque é transformação. É algo que
a gente não consegue mensurar a felicidade de um professor. Tinha um professor que estava chorando, capitão, muito obrigado. Não, você não tem que me agradecer, não. Agradeça ao prefeito, às autoridades dessa cidade que tiveram a imaginação de trazer o projeto para cá. E, antes de tudo, agradeça a Deus que tocou nos gestores desse município e aquelas pessoas que são abraçadas com o projeto Ciclo. O projeto Ciclo é tudo isso. É a família que estava fora da escola, está dentro da escola. Essa é a missão, capitão. É o aluno... Transformar vidas. É o aluno que riscava a carteira, já não risca mais. É o aluno que faltava, já não falta mais. Que desobedecia. O aluno que desobedecia, já não desobedece mais. Era o professor que estava desmotivado naquela escola, tá motivado. É verdade, capitão. E tudo aquilo que nós precisamos fazer. O senhor vê que é uma cadeia, né, É uma capitão? cadeia. Se a família tem problema, a criança já vai sendo tratada, o adolescente ali, e dali ele vai levando exemplo para os pais vão ter que participar em algum momento dos eventos da escola, e começa tudo e mudar. O mais importante, a inclusão. Ela é inclusiva. Verdade, capitão. Da pessoa, seja qual for os seus problemas, né? Elas são inclusivas no projeto. Agora mesmo nós tivemos aí em Paracatu, o 4º G5, que são Jogos Cívicos Militares, né? Foi lá em Paracatu. Vários municípios do Brasil foram para Paracatu. E uma adolescente autista foi a primeira colocada em uma das modalidades que se chama orientação. Olha que coisa, linda. Essa criança. E lembrando uma coisa, né, capitão? É partidário, né? É a partidário. É a partidário. Não tem partido político. A nossa missão é com nossos alunos, com nossos professores. Capitão, eu quero passar um vídeo, último vídeo aqui. Eu gostaria até que ficasse um pouquinho mais alto, João, por gentileza, só um pouquinho mais alto. Lembrando que eu sou surda, tá, João? Cada foto aí tem umas escolas novas. Então, aqui é a sua camisa. Camisa bonita. Você está mais magrinho, mais jovem agora. O ano que vem você vai ter a sua agenda, viu? A sua agenda, anote aí. Vai estar gravado, não vai? Está gravando? Está gravando. Vai estar a sua agenda. Capitão, toca, né? Assim, o senhor falou que é paraquedista. O senhor conta esse trechinho aí pra gente, para as pessoas saberem a sua ligação com o presidente Bolsonaro. Eu chamo de presidente ainda, né? Sim. Ele está calado, ninguém consegue falar, ninguém consegue ter acesso. Nós estamos vendo aí as injustiças. Aí eu queria que o senhor dissesse como que é a sua ligação com o presidente Bolsonaro. Olha, o que estão fazendo com esse homem aqui é uma maldade. Uma maldade com um homem desse. Um cidadão que realmente, não só porque foi presidente do Brasil, porque é uma pessoa que realmente tem uma dignidade assim, tão grande, que é o presidente Jair Bolsonaro. Eu conheci ele em 1995, dentro de uma aeronave chamada Buffalo. É uma aeronave grande, onde os paraquedistas, o Buffalo, a gente entra na aeronave, e o Hércules é uma outra aeronave. Esse Hércules, os paraquedistas saem pelas portas laterais, tanto do lado direito quanto do outro lado, né? E o Buffalo a gente sai pela rampa, né? E eu tive a oportunidade ímpar de conhecer esse cidadão em 1995, em junho de 1995. Ele estava dentro da aeronave.
Eu era ainda pé preto. Pé preto é aquele camarada que não era paraquedista. Uhum. Mas ele já era paraquedista, que ele de artilharia, né? Eu sou também de artilharia, tenho esse privilégio de ser de artilheiro. Ele também é artilheiro, capitão, né? De artilharia, eu também capitão. E eu tive a oportunidade de conhecer o presidente dentro de uma aeronave, saltando de uma aeronave de paraquedas, com paraquedas, ali em Marechal Hermes, no Campo dos Afonso. Um camarada que, daquela época, até alguns meses atrás, era uma pessoa que você olhava para ele e esse cara irradia a lealdade, a verdade, amor pelo nosso Brasil, amor pela nossa bandeira que está lá escrita Ordem e Progresso. Em alguns meses para cá, algumas pessoas estão massacrando esse cidadão. Então, hoje, para mim, Jair Bolsonaro é uma referência como homem, como presidente que foi do nosso Brasil. E eu tenho certeza, né, se for da vontade do nosso Criador, nós teremos ele de volta, que nós precisamos mudar o trilho do nosso Brasil, do nosso país. Nós precisamos mudar essa realidade. E nós precisamos mudar agora, em 2026. E nós não podemos perder a esperança. Essa esperança está no meu coração, está no seu coração, está no coração de mais de 200 milhões de brasileiros. Tem a esperança de um Brasil que realmente nós conhecemos há 3 anos atrás. O senhor acredita na prisão dele, capitão? Assim, ele está preso, eu estou falando literalmente, né, como eles querem fazer. Nós vimos aí, agora, dia 18 de novembro, 17, 18, esses 2 últimos dias, né? Foi negado os embargos de declaração, os infringentes, né? Agora, praticamente, não tem mais nada a fazer. Foi o último recurso. Então, se for o último recurso, esses camaradas querem, eu acho que prender, já está preso há muito tempo. Sim. Desde o dia 8 de janeiro já está preso, não tem mais o que falar, né? Você sabia, a filha vai sair de casa, uma adolescente, estudou aqui no Colégio Militar Brasília, as pessoas tiram a criança de dentro do carro, olha que coisa má. Revista uma bolsa de uma criança, de uma jovem. Isso não pode acontecer no nosso Brasil. Estão fazendo algo totalmente ao contrário. Tá, mas quem pode frear isso aqui, humanamente falando? Cadê, então? Quem pode fazer alguma coisa? Porque As pessoas do bem. E tem pessoas do bem que estão trabalhando para isso, nós precisamos dar um freio nisso. De forma correta, de forma certa, porque estão fazendo injustiça. Não só injustiça com o nosso presidente, injustiça com várias pessoas, né? Está lá o general Braga Neto, desde o ano passado está lá preso, um homem que deu a sua vida pela nossa pátria, entrou com 18 anos, saiu com quase 70 anos. Para quê? Qual a necessidade disso? É porque é um homem inteligente e o sistema não quer militares bons. Eles prenderam os melhores, capitão. E os outros que são bons, eles cooptaram. Exatamente. Se venderam. Exatamente, se venderam. Eu até me questiono assim, o general Mourão é vice. Nada aconteceu com ele. Porque todos os militares que estavam próximos ao presidente foram prejudicados e o Mourão não. Eu não sei o que está acontecendo nos bastidores, né? Eu não sei qual foi o alinhamento desse general com quem está hoje no poder. Eu só sei que tem pessoas injustas, presas, e estão definhando, né, nas prisões. Para a gente fechar, capitão, primeiro agradeço, né, a sua presença, muito bom estar aqui com o senhor, conhecer um pouco mais dessa escola cívico-militar, da sua pessoa, como o senhor como o senhor trabalha. Qual a mensagem o senhor deixa? Hoje o ponto X da questão foi a sua presença aqui, essa luz que nós tivemos, a palavra que nós lemos, o conhecimento um pouco antes, né, de uma pessoa tão simpática. Claro. Agradeço a equipe que está sempre aqui nos assessorando. Mas qual a mensagem o senhor deixa
para o Brasil, para aqueles que acompanham o ponto X. Qual é o ponto X hoje para um Brasil melhor? O ponto X para um Brasil melhor é que nós não possamos perder a esperança no nosso Brasil. O ponto X é que está escrito lá em Salmos 23, versículo 1, né? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. O ponto X da questão é que nós precisamos acreditar no Brasil. O ponto X desse momento aqui que nós precisamos mudar essa realidade agora em 2016. Vocês aí que estão nos assistindo, vejam o que está acontecendo no nosso Brasil. Nós não podemos deixar o nosso Brasil acontecer o que está acontecendo aqui do nosso lado, a Venezuela. O ponto X nós podemos mudar agora em 2026. Deixando os nossos jovens adolescentes, né, com muita dignidade para que eles possam, né? Agora tem adolescente de 16 anos que já pode voltar. Então eles precisam, os pais, os responsáveis, os professores precisam saber que a nossa bandeira, hoje, 19 de novembro de 2025, nós não podemos imacular a nossa bandeira e pintar de outra cor. Ponto X, nós podemos e tenho certeza que o nosso Brasil vai mudar. Acredite nas pessoas que estão hoje de bem e aquelas que nós precisamos colocar para direcionar o nosso Brasil em 2026. Nós não podemos perder essa esperança. Obrigada, capitão. Gente, aqui é Fátima Montenegro, o ponto X de hoje com a presença do capitão Davi. Espero vocês, ou vocês me aguardem para a próxima. Eu quero que vocês curtam, deixem um comentário, porque isso é importantíssimo para nós. E o ponto X, agradeço ao capitão Davi, é vocês com a gente, aqui, agora e sempre. Tchau. Até breve.